Olá, turma! Então iniciaremos nossa aula de hoje lá na página 98, lição 23, ok? Então, olha o nosso tema de hoje, conhecendo a crosta terrestre, a formação dos continentes, turma. Turma, então iniciaremos, como sempre, pelo eu observo. O que é o eu observo? Serão algumas perguntas que serão respondidas no decorrer da aula, turma. Não é para responder o eu observo, é apenas para que vocês possam ver que existirá as respostas no texto. Então, vamos lá para o eu aprendo. Então, turma, observando o nosso planeta. Quando observamos um mapa mundi, podemos distinguir duas partes, terra e água. O planeta Terra, apesar do nome, é formado em sua maior parte por água, quase 2/3. Então, turma, como já vimos fração, olha a forma escrita da fração aí, por extenso. Então, eu quero saber se vocês aprenderam fração também, ó, escrevendo o que significa 2/3. Então, a água forma os oceanos. A terra, por sua vez, é onde localizam os continentes, turma. Então, observe no mapa ao lado como o planeta Terra ele é formado se ele fosse retinho, né? Se ele fosse esticado. Então, observe que temos mais partes de água do que de terra. Continuando, o quebra-cabeça dos continentes. Vocês sabiam que até o começo do século XX, os cientistas acreditavam que os continentes sempre existiram na forma como vemos hoje, na figura que está acima? Acreditavam que quando a Terra se formou, os continentes já ficaram cada um no seu lugar e nunca saíram de dali. Turma, então, página 99 diz o quê? Hoje sabemos que a superfície da Terra já foi muito diferente. Não podemos dizer exatamente como foi, mas temos uma ideia aproximada disso. Quando a superfície endureceu, formou-se uma única massa de terra. Essa massa é chamada de quê? De Pangeia. Turma, não esqueçam, ela é muito importante essa palavra, Pangeia. A palavra Pangeia significa toda a Terra, ou seja, havia um só continente e todo o resto era água. Então, os cientistas que estudam a Terra acreditam que a Pangeia começou a se separar em várias partes há cerca de quantos anos? Há cerca de 65 milhões de anos. Essas partes ficam viajando pelos oceanos, como se fosse um barco à deriva, não é isso? Então, esta teoria é chamada de teoria da deriva continental. Os pedaços são os continentes. O Brasil está localizado na parte do sul do continente americano. Existem algumas pistas de que a teoria da deriva continental seja correta. Compare as figuras da imagem que está do lado, que eu irei mostrar logo a seguir, e vocês observarão como mais ou menos era a parte da Pangeia. Se você observar bem o mapa mundial atual, perceberá que a costa, né, a lateral do Brasil, que fica mais perto do mar, ela se encaixa muito bem com a costa da África, né? Então, turma, essa é a imagem que eu quero que vocês observem. Isso é mais ou menos como era a Pangeia, né? Antes da separação dos continentes. Então, além disso, foram encontrados nesses dois continentes separados restos de animais terrestres de uma mesma espécie e que viveram na mesma época. Um exemplo é o pequeno réptil chamado de quê? Mesossauro. Ora, este animal não podia ter nadado todo o Oceano Atlântico para chegar de um continente a outro. Mas podemos pensar que se os continentes estivessem juntos, esses animais também estariam juntos. E quando os continentes se separaram, os animais também se separaram. Logo depois, né, vamos estudar ainda na página 99, a crosta não é inteira, ok? Então observem lá no vermelhinho. Então, ela não é inteira por quê? Porque ela se divide em 20 pedaços. Então, esses pedaços formam a parte sólida da Terra e se chama placas tectônicas. Por que tectônicas, hein, turma? Tectônicas significa teto. As partes são o teto do manto, do jeito como a gente já estudou na aula passada, não foi? Então, o magma às vezes movimenta constantemente.
Com isso, os continentes e os oceanos se aproximam ou afastam-se uns dos outros. Como o movimento é muito lento, não nos é muito sentido, né, turma? Porém, você já sentiu o movimento das placas tectônicas do Sul da América? Hein, turma? Então vocês se lembram que existia um caso que meio que a Terra tremeu esses tempos, não foi? E quem estava em casa sentiu. Eu, por exemplo, eu senti um pouco. Turma, então, vamos agora juntos para a página de número 100, lição 23, que diz o que, turma? Então, vamos agora juntos responder, né, a letra A, que diz o que? Aprendendo os conceitos. Explique os conceitos a seguir no seu caderno. Você pode utilizar suas palavras, exemplos ou outros conceitos. Vocês já são acostumados a fazer essa atividade, então não é novidade, né, turma? Então vocês irão explicar para mim no caderno de vocês o que é crosta terrestre, o que é continentes, o que são oceanos, o que foi a Pangeia, qual é a teoria da deriva continental e o que são placas tectônicas. Vocês podem pesquisar na internet, vocês podem escrever com as suas próprias palavras, ou vocês também podem achar essas perguntas, as respostas dessas perguntas no próprio livro, ok, turma? Então, essas as palavras que eu quero que vocês me expliquem, tá? No caderno de vocês de maneira clara, de uma maneira objetiva, que eu possa ler e entender, turma. Para casa, eu vou deixar também a letra B. Eu quero que vocês façam a B, né, a primeira, que é um mapa mundi. Quais são as informações que você obtém no mapa mundi, ok? A número 2, identifique os continentes e os oceanos no mapa mundi. E 3, identifique o nome dos continentes onde fica o Brasil. Essa é uma atividade para casa, eu quero que vocês me tragam na próxima aula de ciências para correção, turma.